Pedras e areias predominam na paisagem do deserto em Israel. Penhascos muito altos cercam as águas improdutivas do Mar Morto. Mas contra todas as expectativas, há vida. Este é um dos animais mais resistentes do mundo, o Ibex núbio. Com sua capacidade assombrosa para escalar e habilidade para explorar qualquer oportunidade de se alimentar, eles têm que estar constantemente alertas ao perigo. Seguimos um rebanho para ver como o Ibex sobrevive num lugar onde poucos animais conseguem viver. O deserto árido domina o grande vale do Rift, quando ele passa por Israel, no Oriente Médio. A estação da seca dura 6 meses e durante esse período quase não chove. O vale foi formado por uma fenda na crosta terrestre e modelado pelo tempo, que criou uma muralha interminável de penhascos altíssimos. Do outro lado desses penhascos, acha-se um dos lagos mais famosos do mundo, o Mar Morto. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar e é o lugar mais baixo na face da Terra. A água salgada que flui para o lago evapora, deixando uma massa de cristais de sal. O Mar Morto é 10 vezes mais salgado do que a água de um mar normal. Nenhum animal, nenhuma planta sobrevivem nele. A terra ao redor do Mar Morto parece ser completamente improdutiva. Mas existe um oásis nesse deserto. Um rio subterrâneo sobe à superfície. Água doce e plantas favorecem a existência de vida selvagem em profusão. Como um martim pescador de peito branco e um pássaro-sol. O oásis é um atrativo para muitos animais diferentes. Inclusive, alguns dos mais resistentes do mundo. O Ibex núbio, um tipo de cabra que só é encontrado no Oriente Médio e no Nordeste da África. Os machos medem 75 centímetros de altura, pesam cerca de 60 quilos e têm um tufo de barba como os bodes. Mas sua característica são os chifres. As saliências ósseas indicam a idade do Ibex.
Os chifres de um macho chegam a ter 1 metro. Durante grande parte do ano, eles vivem em rebanhos separados das fêmeas e de seus filhotes. As fêmeas têm chifres menores e mais finos, mas são valiosos nessa terra inóspita. Os ibex aprenderam como sobreviver nas montanhas. E também como se movimentar em penhascos íngremes. Uma pata em falso e eles caem para a morte quase certa. Mas durante a estação da seca, os ibex desafiam a morte, descendo todos os dias até o fundo do vale. Às 5 da manhã nasce o dia no Mar Morto. Estamos em setembro, o auge da estação da seca. A temperatura já está em 25 graus. Enquanto o sol continua a subir, o ibex se dirige para os penhascos. Uma fêmea verifica o solo cuidadosamente antes de cada passo. O caminho é tão estreito que só há espaço para um animal de cada vez. E o rebanho avança pacientemente em fila indiana. Pedras deslocadas e cascalhos caem perigosamente no fundo do vale. Para um filhote que está aprendendo os macetes, a margem para erro é muito pequena. Felizmente, a mãe nunca está longe. Alguns animais já chegaram ao fundo do vale. Mas o filhote saiu da trilha e está com um problema. Ele tenta resolver o que fazer. Felizmente, sua destreza para escalar está quase à altura daquela de sua mãe. Mãe e filhote finalmente chegam ao fundo do vale. Visto à distância, o penhasco em que o rebanho desceu está cortado de linhas. São caminhos formados por inúmeras gerações de ibex. Em certos trechos, os caminhos são extremamente estreitos e muito íngremes. Mas os ibex percorrem os penhascos com facilidade. Seu segredo está em suas patas. Eles têm outro casco menor acima do casco grande, no alto da pata.
O ibex usa o casco grande para subir em pedras. O casco menor funciona como um freio. Quando esse casco é pressionado para baixo, o ibex para com facilidade, mesmo em pedras escorregadias. Isso é muito útil quando eles descem em costas escarpadas. Eles evitam descer depressa demais, ajustando a pressão no segundo casco. Graças a seus cascos e a seu equilíbrio natural, os ibex podem se endireitar quase imediatamente depois de um escorregão. Quarenta minutos depois de iniciada a descida, o último ibex junta-se ao resto do rebanho. Uma das razões por que eles descem é a água. Ao contrário dos camelos, os ibex não armazenam água no corpo, por isso precisam beber todos os dias. Mas eles também descem até o fundo do vale para se alimentar. Uma acácia atrai uma quantidade excepcionalmente grande de animais. Suas folhas crescem o ano inteiro e são as preferidas pelos ibex. Eles percorrem distâncias extraordinárias para comê-las. Alguns sobem em pedras. Outros vão mais adiante e chegam a trepar nas árvores. Seu equilíbrio notável não é útil apenas nos penhascos. Cascos fendidos os ajudam a se firmar nos galhos. Sua facilidade para escalar ajuda o rebanho a aproveitar ao máximo as oportunidades para se alimentar. Mas as acácias não são só deles. Eles as compartilham com os irex. Embora às vezes seja chamado de coelho das pedras, o irex está mais aparentado com os elefantes. As solas de seus pés parecem borracha e são úmidas, o que os ajuda a subir em árvores. Como chega no alto da árvore, ele divide o espólio com o ibex. Com a barriga cheia, o irex volta correndo para o seu ninho a fim de escapar do calor. Meio-dia é o momento mais quente do dia. A temperatura chega a 42 graus. O calor muito forte tira a força dos animais. O ibex procura uma sombra e se acomoda para descansar. Isso significa que, para outro habitante diligente do deserto, é hora de se alimentar.
Um estorninho de Tristan. Ele limpa o pelo do ibex, bicando até em volta dos olhos. Mas os ibex não os espantam. Parece até que eles gostam do visitante. Os estorninhos comem as parasitas que vivem no pelo do ibex. É um serviço vital que ajuda o ibex a se manter livre de doenças. Mas a paz da tarde está para ser abalada. Um animal do rebanho localizou um perigo. Uma raposa que está rondando. E ela não está sozinha. Os irax são as presas preferidas dessas raposas. Por isso, eles não se arriscam. Mas essas raposas têm outro alvo em mente. Às vezes, elas atacam os filhotes de ibex. Mas, primeiro, tem que passar pelos pais. Agora é a vez das raposas fugirem antes que acabem na ponta afiada dos chifres de um macho. São 3 horas da tarde e o rebanho volta a se movimentar. Eles estão tão bem camuflados que quase não são visíveis. E sobem tão agilmente quanto desceram. Quando a noite cai, o rebanho já voltou em segurança para os penhascos. À beira do precipício, onde ficam empoleirados, parece ser um lugar perigoso para descansar. Mas há uma boa razão para eles não passarem a noite no vale. É que chegam outros visitantes, como esse chacal dourado. Muitos predadores evitam o calor do dia e caçam à noite, quando está mais fresco. Os chacais às vezes atacam ibex adultos, como também os lobos árabes. Mais de 10 espécies de predadores vivem no deserto, perto do Mar Morto. Os ibex passam a noite no alto dos penhascos e procuram evitá-los. Mas a luz do dia não garante segurança. Um lobo solitário espreita. Ele está esperando que os ibex façam sua jornada diária até o fundo do vale. Um animal do rebanho corre em pânico. E é isso que o lobo quer, um alvo solitário.
O caçador o persegue. O ibex desaparece de vista. Mas o lobo procura ser mais esperto do que sua presa. Ele escala depressa o penhasco e fica esperando o ibex reaparecer. Mas as coisas parecem não sair como foram planejadas. O lobo fica observando a parte de baixo. E o ibex aparece mais em cima, no alto de um afloramento onde o lobo não consegue chegar. A habilidade do ibex em escalar salvou sua vida. Mas o lobo tem um plano B. E um alvo ainda maior. Mas o lobo não é suficientemente rápido nem ágil. E sabe quando desistir. Suas proezas nos penhascos oferecem aos ibex a chance de sobreviver num mundo cheio de perigo. O mês de outubro chega. A estação seca está no fim. No céu, há um indício certo de que as estações estão mudando. Aves migratórias. Esses grous comuns passaram o verão na Europa e estão a caminho das suas áreas de inverno na África. O Mar Morto fica na metade do caminho de suas jornadas épicas. Enquanto isso, o rebanho continua suas viagens diárias ao fundo do vale. Mas nessa época do ano, eles também vão a um lugar especial. As tamareiras agora estão cheias de frutas. As tâmaras estão fora do alcance dos ibex, mas eles contam com a ajuda de velhos amigos. Os estorninhos de Tristan lotam as tamareiras. Eles adoram tâmaras. Os ibex vigiam as aves famintas. Eles parecem saber o que vai acontecer. Às vezes, os estorninhos pegam tâmaras demais. Para os ibex, é um presente que cai dos céus. As tâmaras são muito nutritivas e uma dádiva anual. Mas alguns ibex machos estão pensando em outra coisa, e não em comida. É o início da estação de acasalamento. O
macho encrespa o beiço ao verificar se a fêmea está no cio. Outro macho acha uma fêmea que está no cio. Esticar a língua é a proposta para eles acasalarem. Mas ela simplesmente não está interessada. Acredita-se que as fêmeas só fiquem no cio um dia por ano. Por isso, os machos perseguem as fêmeas incessantemente à espera daquele momento certo. Para alguns, a persistência compensa. Para outros, a pressão para acasalar chega ao máximo. Dois rivais entrelaçam os chifres. Eles empregam toda a força de seu corpo para derrubar o adversário. É uma batalha perigosa pelo direito de acasalar. Existem regras. Eles só visam os chifres do rival. E não desferem o golpe final. Quem perde aceita a derrota, virando as costas para seu rival. Mantendo-se dentro das regras do combate, os ibex evitam ferimentos desnecessários. Mas algumas lutas têm algo mais. Um macho desfere uma série de ataques em rápida sucessão sem que o adversário possa reagir. O agressor exaure gradualmente seu rival. Um ibex assiste ao duelo dos machos. O recém-chegado tem manchas pretas no pescoço. Quando os machos que estão duelando cansam, o macho pintado entra na luta. E ele ataca o macho mais fraco. A luta prossegue e o macho pintado ataca o mais fraco dos dois mais uma vez. E outra. Acredita-se que, fazendo isso, o macho pintado tenta garantir sua posição social. Se derrotar outro animal agora, ele subirá uma posição na hierarquia. E isso aumenta sua chance de acasalar. Apesar da interrupção, os dois machos continuam a luta. E a sorte muda. O macho mais fraco sobe um pouco e desfere um ataque fulminante. Ele se aproveita de seu peso extra e funciona. Seu adversário é obrigado a cair por terra.
batalha está vencida. A vitória é uma surpresa. O macho pintado apoiou o íbex errado. Mas ele ainda vai entrar em muitas lutas. A temporada de reprodução dura cerca de um mês e só está no início. Estamos agora em fevereiro, no meio da estação das chuvas. A paisagem começa a mudar. O deserto está salpicado de verde. É a vida vegetal alimentada pelas chuvas. A chuva também forma cascatas. Mas a vida delas é curta. Muitas desaparecem depois de horas, mas tem um efeito surpreendente. No fundo do vale, forma-se lentamente uma visão extraordinária. Um rio começa a nascer. À medida que a água se espalha, a vida desponta. A água que cai no deserto penetra na areia e logo desaparece. Mas deixa um rastro verde. E até um legado mais colorido. Uma profusão de flores. Como essa anêmone coronária ou cravo de defunto. Anêmone é uma palavra grega que significa vento, e as flores têm esse nome porque crescem em lugares onde venta muito. Flores diferentes trazem cor e beleza. Até tulipas silvestres crescem aqui. Devido ao vento, elas têm caules mais curtos do que outras tulipas. As íris silvestres florescem durante 2 semanas, no máximo, o suficiente para garantir a nova geração. A sálvia também desabrocha no deserto, pois a penugem de seu caule retém umidade. Durante algumas semanas, o deserto se transforma numa colcha de retalhos colorida.
Nessa época do ano, alguma coisa também muda. O vale parece mais silencioso do que nunca. Não há nenhum íbex no fundo do vale, nem no oásis. O rebanho agora passa os dias procurando comida nos penhascos. Devido às chuvas, as plantas também crescem aqui e há muita coisa para pastar. Jovens e velhos comem à vontade. É a primeira vez que alguns filhotes não precisam ir ao fundo do vale para se alimentar. Essas folhas novas também estão cheias de água e ajudam os íbex a se hidratar. E também há uma outra coisa que normalmente não associamos com desertos. São as poças d'água. Graças às plantas e às poças, os rebanhos agora não precisam descer diariamente os penhascos para ir até o vale. Mas nesses penhascos ainda ocorrem dramas frequentemente. Uma águia perdigueira ronda. Ela procura materiais para fazer o seu ninho e também uma presa. O bando de pombas não se arrisca. O companheiro da águia voltou ao local do ninho. Mas as águias não estão sozinhas nos penhascos. Esses abutres fuscos pertencem a uma espécie ameaçada e são protegidos por lei. Essa também é a temporada de reprodução dos abutres. Como as águias, eles estão esperando a chegada de filhotes. Um outro casal de abutres encontrou uma cavidade nas pedras, mais acima nos penhascos. Uma fêmea junta gravetos para fazer um ninho. Seu companheiro procura outros materiais de construção. Parece uma cena tranquila. Mas, às vezes, as saliências dos penhascos ficam cheias demais para que se tenha conforto. Uma águia perdigueira observa atentamente os abutres. A alguns metros do ninho dos abutres há uma outra pilha de gravetos.
é o ninho da águia. As duas famílias de aves planejam criar seus filhotes na mesma saliência do penhasco. Os abutres estão preocupados em fazer o ninho. Mas essa águia não quer dividir o espaço vital. Ela ataca primeiro com as garras. Mas é preciso mais do que uma águia irritada para obrigar os abutres a se mudarem. Um lugar como esse é muito valorizado pelas aves para criar seus filhotes. Poucos predadores chegam num local tão inacessível e, além do mais, protegido dos elementos. Ali perto, outro abutre tem que abanar suas asas para fazer um pouco de sombra. O ninho dessa fêmea pode não estar numa posição tão boa, mas ela pôs seu único ovo aqui e pretende protegê-lo a todo custo. Apesar dos benefícios trazidos pelas chuvas, alguns animais sofrem com elas. Os predadores. Um lobo tem a sorte de encontrar a carcaça de um ibex. Uma hiena arriscada se aproveita das sobras. Poucos animais vão agora até o fundo do vale e a caça se torna muito mais difícil. Por isso, alguns predadores mudam de tática. No meio da tarde, nos penhascos, como sempre, o rebanho está pastando. Um filhote se alimenta. Outro se afasta do lado da mãe para procurar mais comida. De repente, o alarme. Um ibex adverte do perigo. Um chacal enfrenta o calor da tarde. Ele se aproxima velozmente do rebanho. Impelido pela fome, ataca o rebanho de surpresa durante a tarde. Um macho vem socorrer os filhotes e não está sozinho. O rebanho se une contra a ameaça de perigo. E o ataque surpresa do chacal falha.
o filhote volta para o lado da mãe. Em muitos lugares, íbex machos e fêmeas vivem separados, a não ser na temporada de reprodução. Mas os íbex machos e fêmeas que vivem perto do Mar Morto trabalham em equipe o ano inteiro. Isso os ajuda a sobreviver num ambiente cheio de surpresas. Alguns dias depois, tudo está mais calmo. O rebanho atravessa lentamente os penhascos à procura de pastos novos. Esses machos jovens estão brigando. Mas é um treino para as lutas futuras tão importantes para o acasalamento. A fim de não ficar muito para trás, um filhote já participa das lutas. Em breve, ele vai deixar a mãe e vai viver por conta própria. Mas agora é uma sorte encontrar um companheiro tolerante para suas brincadeiras. Ali perto, várias fêmeas pastam fartamente. Muitas delas já estão em estado avançado de gravidez. Dentro de poucos dias, sons de vida nova ecoarão no vale e a nova geração de íbex vai ocupar o seu lugar no rebanho. A paisagem desse deserto árido, com esses penhascos imensos, é de uma beleza natural assombrosa. O íbex núbio aprendeu a viver aqui, numa das paisagens mais impressionantes da Terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esquecerá.